Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então, vamos ver o nosso conteúdo da aula de hoje? Bem, a nossa aula de hoje, que é a aula 10, nós vamos falar revisão e avaliação, ok? Então, dentro desse contexto, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então na nossa revisão, falar da revisão é justamente aquele momento de você revisar, de você recordar, de você ver suas anotações, colocar as suas dúvidas, né, esclarecimento. Então, também para aqueles alunos que perderam as aulas, né, da segunda unidade, é um momento de conseguir, né, assistir a explicação. Então, dentro desse contexto, nós vamos iniciar falando de algo que foi passado, que foi falado sobre a questão do passado, que vem, que volta e que sempre vai ser o quê? Um momento de refletir, de verificar e ter como base para novas criações e que tudo que está lá no passado, ele pode ser resgatado de uma outra forma, de uma outra maneira de ver a arte. Foi isso que aconteceu na exemplificação que nós colocamos aqui da primeira missa. Vamos ver? Então, falando sobre a primeira missa, sobre essa visão europeia, né, que coloca aí os nossos irmãos indígenas como pacífico, assistindo erguer aquela cruz, os portugueses. Mas será que foi isso mesmo? Ou é uma visão romântica do europeu que retratou essa cena? Então, no Brasil, há uma diversidade de povos indígenas e cada um possui suas tradições, lendas e aspectos culturais. A cultura indígena, muitas das vezes, representada através da arte, faz parte da história do país. Desde antes da colonização, um dos aspectos dessa arte é que ela é repassada através das gerações, o que marca a importância da tradição para os povos indígenas. O desenvolvimento, né, que está acontecendo no mundo contemporâneo, que é o desenvolvimento de conteúdos com mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas, abrange uma ampla gama de possibilidades. Essas tecnologias permitem a criação e edição, publicação, distribuição de conteúdos de maneiras inovadoras. E o que eu estou falando sobre isso? É que justamente nesse momento, quando se tem a imagem lá da primeira missa, quando você tem a questão das mídias, né, que nós colocamos aqui, o passado e o presente, eles estão muito próximos, eles conseguem ser resgatados de uma forma que o público percebe, nossa, mas isso aconteceu ontem, como é que conseguiram resgatar isso? Então, a ação colaborativa também das mídias permite que a imagem, né, da primeira missa seja resgatada, seja repassada para vocês. Mas isso são o quê? Técnicas que aconteceram lá no passado, que hoje estão aqui fazendo parte da nossa aula. E aí nós falamos também sobre como é que aconteceu isso, quais são essas tendências, quais são essas ferramentas que podem ser utilizadas. E nós temos a pintura, vamos ver? Então, definição e importância dos gêneros e estilos artísticos é a pintura. A pintura é uma técnica antiga de aplicação de cor a uma superfície. Pode ser um papel, uma pedra, uma parede, o próprio corpo ou qualquer lugar que o pintor deseje. É uma manifestação artística que está presente na história há séculos, não é verdade? Continuando, algumas pinturas são tão marcantes para a história que surgem logo na memória. É o caso quando nós falamos, né, da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Por exemplo, essa obra, gente, foi pintada em 1517, atualmente exposta no Museu do Louvre, em Paris. É reconhecida mundialmente. E claro que todos os artistas, todos eles têm o seu estilo, a sua forma e seguem uma tendência artística do momento. Nós falamos sobre a primeira missa, mas também nós podemos falar sobre outros estilos. Vamos ver?
E aí, no Egito, nós vamos trazer, né, o que eles entendiam sobre o conceito de artes. Eles achavam que é arte pela arte, no qual um artista produz uma obra apenas para se expressar. Para os egípcios, a arte deveria ter uma finalidade, principalmente religiosa, e sempre era solicitada por alguém. Então, antigamente, os egípcios eles não entendiam, né, que a arte tinha que ser pela arte. Eles apenas achavam que o faraó vai mandar fazer, eles tinham que se reproduzir. Tanto é que nesse período não existia a palavra artista, certo? Existia o artesão que reproduzia o que o faraó queria, como vocês estão vendo aí nessas esculturas. Então, continuando, as primeiras manifestações artísticas do Egito Antigo remontam ao período pré-dinástico. Ao longo do tempo, os egípcios sofriam influências dos núbios, iquícios e hititas em sua arte. As pirâmides são as grandes construções arquitetônicas do Egito, com destaque para a grande pirâmide de Gizé, com 146 metros de altura. Então, o Egito tinha isso de não achar, certo? Que o artista era livre, tanto como eu falei, não existia. A arte egípcia era voltada mais para a questão religiosa. Mas nós tivemos tendências com o passar do tempo, que foi o caso da tendência, né, do cubista, que nós vamos ver agora. Então, a tendência cubista ela vai trazer uma nova forma de ver, vai transformar o quê? As figuras em cilindro, esfera, cubo, certo? Então, que eram sólidos, geométricos, e vai transformar em quadrado, retângulo, triângulo, que tem apenas altura e largura e não tem perspectiva. Eles mostravam uma figura em todos os seus ângulos em plano. O que é plano? Uma tela, uma parede. Eles queriam mostrar as costas, você poderia ver no primeiro plano, os olhos, né? Então ele fragmentava as imagens. E quais são essas características dessa pintura cubista? Vamos ver? E aí nós temos aí a imagem, que é a imagem de Guernica, que é um mural enorme que Pablo Picasso fez, que fala sobre o quê? Sobre o bombardeio da cidade de Guernica na Espanha. Então ele retratou, através dessa tendência cubista, essa imagem. E aí, quando tem uma história que conta que quando ele entregou essa obra aos, vamos dizer, os comandantes, coronéis e etc. desse período, nossa, Pablo, você fez essa obra? Ele disse, não, eu apenas retratei o que vocês fizeram com a humanidade. Então, isso aí é apenas uma forma de representar a forma cubista, essa dor, esse bombardeio que aconteceu nessa cidade de Guernica, na Espanha. E essa tendência ela traz o quê? A presença de formas geométricas e linhas retas, quebra da perspectiva tradicional, que é aquela que eu falei para vocês, só tem altura e largura, não tem profundidade, forma ousada de fazer a arte, sobreposição de figuras, o desvínculo com a realidade, a valorização da fragmentação, uma expressão baseada no exercício mental, o caráter experimental, não esquecendo que o cubismo teve duas fases, tá? Não esquecendo disso, que era a fase o quê? A sintética, não foi isso que nós falamos? E a analítica. A analítica eles fragmentaram tanto que não dava para reconhecer. E aí voltaram de novo com as imagens, que foi o período sintético. Além disso, a partir do cubismo tem uma outra característica de obra, de tendências artísticas, desculpa, que vai utilizar não paredes, telas, né, murais, mas sim o próprio corpo. Qual era essa tendência artística? Vamos ver? Então, essa tendência artística era body art, se caracterizava principalmente pela utilização do corpo como principal forma de expressão, veículo portador de atitudes e ideias. Alguns outros aspectos importantes desse movimento artístico foram, vamos ver? O corpo tornava-se uma escultura viva com o intuito de transmitir a ideia de transformação da vida em arte. Ruptura radical com a arte tradicional, tatuagens, queimaduras, ferimentos, mutilações, deformações, maquiagens, tudo isso era usado
como forma de arte com o intuito de chocar o espectador e transgredir as normas sociais. Os artistas se utilizavam desse tema, tá? Livres de qualquer tipo de preconceito, seja de gênero ou sexualidade, tendo a arte como uma forma de protesto. Visavam despertar o público com relação à importância da vida e arte, certo? Então, nesse momento, o artista ele deixa a parede, a tela, ele passa a utilizar o próprio corpo, usando as queimaduras, não é verdade? Colocando tatuagens, pintando o corpo, que é chamado de body art. Não esqueçam. E eles queriam o quê? Chocar o público com isso. Mas aí também nós temos um outro movimento artístico que vai aparecer lá na Europa no século XX. Vamos ver? Que é a arte povera, que significa arte pobre. Não que ela seja pobre, mas que ela vai utilizar materiais que são descartados. Não é lixo, são materiais que podem ser reutilizados. Então, a arte povera surgiu na Itália em meados do ano de 1960. Definida como um movimento artístico de vanguarda, ela é considerada uma das correntes artísticas mais importantes da Europa no século XX. Pertence ao movimento de contracultura. A arte povera foi criada com o propósito de provocar reflexão sobre a estética das obras de arte em geral. As obras no estilo da arte povera são consideradas efêmeras e dotadas de criatividade. A arte povera é também conhecida como pop art, termo em inglês. O nome desse movimento foi criado por Germano, um famoso historiador e crítico artístico. O movimento se manifestou principalmente na escultura, na instalação e na pintura e na performance. Mas falando sobre esses estilos, mas o que é cultura? Vamos ver? Há diversos sentidos possíveis para a palavra cultura, mas podemos definir a cultura como uma maneira em que uma sociedade se estrutura, se comporta, o tudo que ela produz ou tudo que ela produz. A cultura é um fenômeno integral que abrange tudo que uma coletividade é capaz de fazer, o que ela faz, o que ela determina, como é o costume, né? Trata-se do patrimônio material e intelectual compartilhado por um grupo, recriado e transmitido ao longo das gerações. A cultura, gente, ela engloba, né, tudo. Ela engloba o quê? Linguagem, comportamento, símbolos, técnicas, objetos, ideias, crenças, todas as produções materiais e imateriais de um grupo social. Mas aí nós falamos sobre isso, a cultura que engloba tudo isso, mas o que é definir arte? Vamos ver? É bem mais complicado que definir cultura. Alguns artistas, né, eles vão falar que são reconhecidos por toda a humanidade como tais. Ninguém pensa em questionar se as telas pintadas por Van Gogh, as peças escritas por Shakespeare ou as músicas compostas por Beatles são arte. Então, não é inquestionável. Será que é arte, realmente? Se olharmos para trás, veremos que algumas obras tiveram tamanha força, influenciaram de tal modo a produção de outros artistas e o comportamento da sociedade que se tornaram modelos do que seria a grande arte. A aproximação social através da produção artística pode envolver uma vasta gama de conteúdos, especialmente aqueles que abordam os desafios contemporâneos, certo? Então, dentro desse contexto, falar sobre arte, nós falamos também sobre as questões sociais e justiça, certo? Que é o quê? A desigualdade social, obra que retrata a desigualdade de renda, pobreza, exclusão social. Então, a arte também ela vai envolver tudo isso. Ela fala também. Isso foi o que aconteceu na obra de Guernica, que eu apresentei para vocês. A obra de arte também fala sobre a discriminação, tá? Então, vamos ver? E direitos humanos. A arte que aborda o racismo, o preconceito, discriminação, antagonismo por parte de um indivíduo, comunidade, uma instituição, contra uma pessoa ou pessoas, pelo fato de pertencer a um determinado grupo racial, étnico,
tipicamente marginalizado ou em minoria. Nós falamos sobre o sexismo. E o que é isso? O sexismo é uma maneira de discriminar alguém pelo sexo ou gênero. A arte também ela traz dentro do seu contexto a homofobia. Mas o que é homofobia? A homofobia é definida como uma série de atitudes e sentimentos negativos com aversão e repugnância, medo e agressão contra indivíduos que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. E falamos também, a arte ela vem também trazendo dentro desse contexto a transfobia. E o que seria transfobia? Transfobia é o preconceito e discriminação em razão da identidade de gênero contra travestis, transexuais. Uma pessoa transexual possui uma identidade de gênero diferente de seu sexo biológico. E isso também, que nós falamos aqui, é crime, não é verdade? Então, e dentro desse contexto, a arte também ela engloba o quê? Meio ambiente e sustentabilidade, certo? E isso aí nós vamos falar justamente sobre o meio ambiente e sustentabilidade, que vamos falar sobre o quê? As mudanças climáticas, obras que destacam os aspectos do aquecimento global, desmatamento e poluição. Conservação. A arte também fala disso. A arte que promove a preservação do ecossistema, espécies ameaçadas. Sustentabilidade também nós vamos encontrar na arte. Produções que discutem o consumo irresponsável, tá? E reciclagem de práticas ecológicas. E aí nós vamos falar sobre o que? A tecnologia e sociedade, certo? O que é isso? Essa questão desse impacto. Então, dentro desse nós temos o que é a tecnologia e sociedade, que é o impacto da tecnologia e as reflexões sobre os conceitos, né, que afetam a vida cotidiana, o trabalho e as relações sociais. A privacidade e segurança. A arte que explora questões de vigilância, privacidade de dados e ciberespaço, que é o cibersegurança. Inteligência artificial também vai estar envolvido com a arte, representação do papel, certo? Do papel. E dentro desse dilema, na sociedade, né, que vamos estar falando dentro desse contexto. Então, a arte, ela vai envolver tudo isso, tá? Como nós falamos, vem todo esse contexto. Nós falamos que a arte ela pode apresentar todos esses contextos. Quando nós falamos de cultura, que falar de cultura é muito mais fácil do que falar de arte. Mas o que seria a arte? A arte ela tem essa possibilidade de um quadro, vou colocar aqui para vocês, de despertar diversos sentimentos, variedade de sentimentos. E uma pessoa olha para aquela obra e vai dizer, nossa, que obra alegre. E de repente outra pessoa olha, nossa, me deu uma melancolia. É o mesmo que escutar uma música, né? Despertar do sentimento, porque a arte ela não é uma ciência exata, porque ela vai mexer com a emoção, com o psicológico, com a religião, com as crenças, com os dogmas, e isso afeta as pessoas. Então, é muito difícil você conceituar a arte, você falar, mas a cultura, ela está muito mais próxima, ela é vivida mais pela comunidade, por uma sociedade, porque a cultura engloba, né, de forma geral, as tuas crenças, os teus costumes, os bens materiais e imateriais que nós falamos aqui na nossa aula. Então, dentro desse contexto, é muito mais fácil conceituar o que é cultura do que conceituar o que é arte. Porque a arte, como eu falei para vocês, ela vai justamente envolver essa questão. É aquilo que eu mostrei para vocês lá na obra de Guernica, certo? Que traz essa questão cubista, que trabalha com o quê? Com as linhas quebradas e poligonais. Em um único plano, os cubistas mostram para o público uma pessoa de frente, de costas, em todos os ângulos. Não esquecendo aquilo que nós falamos, que o cubismo ele passou por duas fases. A fase analítica, que é quando eles fragmentaram tanto as imagens que eles não reconheciam mais. E aí eles, não, vamos resgatar de novo as imagens, mas utilizando as formas cubistas, e passaram para a fase sintética. E na fase sintética eles trazem um novo modelo,
que é justamente a colagem, a sensação tátil da imagem, que eles colocaram madeira, vidros e etc. Certo? Então, nesse momento, nós vamos finalizar esse primeiro momento da nossa aula, certo?